Olá, meu nome é Gesiel, estou aqui para trazer ao teu coração uma mensagem de fé e gostaria que você agora prestasse atenção aqui e meditasse comigo nessa palavra que eu vou trazer ao teu coração. E eu quero falar a respeito de algo que talvez você já ouviu muito, né? O que é uma embaixada? O que é um embaixador? Você lembra dessa palavra? E eu quero aqui caminhar junto com você a respeito do significado do que é uma embaixada, do que é um embaixador. Com certeza você já ouviu falar muito disso, mas eu quero lembrar você do que é realmente uma embaixada e por que ela existe, né? Embaixada é a representação oficial, né, de uma nação dentro de outra nação, através do seu embaixador. E os objetivos desse local, desse lugar, é representar o seu país em território estrangeiro, proteger os interesses do país e dos cidadãos que ela representa, mediar negociações entre o governo que representa e o governo do país onde ela está localizada, repassar informações ao seu país de origem a respeito daquele país onde ela está. Tudo isso é uma embaixada. Mas eu quero que você agora imagine comigo que uma pessoa está sendo perseguida em uma nação e nesse lugar ela descobre que lá existe uma embaixada brasileira. Então ela corre para lá. E a partir daquele momento que ela entra dentro daquele lugar, ela agora é transportada para o país que aquela embaixada representa, ou seja, o Brasil. E ela ainda está naquela nação hostil, ela ainda está em perigo, porém agora ela entrou num espaço que é a embaixada brasileira e ela está agora fora do alcance dos seus inimigos. Eu quero que você imagine essa situação, essa cena, né? Mas imagine agora você, talvez como embaixador, um representante legal do Brasil em uma outra nação. E você precisa agora, você não precisa agora se preocupar com uma casa para morar, você não precisa se preocupar com dinheiro para as suas despesas, você não precisa se preocupar com comida, bebida, o carro, a escola para os seus filhos, a segurança ou a saúde, qualquer coisa que seja, você não precisa se preocupar, porque a nação que você representa vai prover tudo para você nesse lugar. Porque a nação que você está representando é que vai cuidar de você. Você é um representante da nação brasileira dentro de outra nação. E você precisa você não precisa ter medo agora, porque você é representante de uma nação e essa nação, ela supre você, ela protege você dentro daquela outra nação. Você está entendendo o que é uma embaixada, o que é um embaixador? E a nação de origem é que vai guardar a vida do embaixador. Né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Né? Olha que interessante o que a Bíblia diz. Né? Em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 11, Paulo começa a falar sobre a justiça de Deus. E ali, no versículo 17, ele começa agora a dizer que nós estamos em Cristo e tudo foi feito novo e as coisas velhas se passaram. No versículo 19, ele diz que Cristo reconciliou o mundo com Deus, né? E mais ainda, ele confiou o evangelho da reconciliação, né, ao homem, a nós, à igreja. E veja no verso 20, ele diz assim: somos embaixadores de Cristo. Deus nos está utilizando para falar a vocês. Nós lhe imploramos, como se o próprio Cristo estivesse aqui suplicando a vocês. Aceitem o amor que Ele oferece, reconciliem-se com Deus. Ou seja, Paulo estava se colocando, se denominando embaixador de Cristo. E a palavra é muito clara e Paulo é muito enfático em dizer: nós somos embaixadores de Cristo. E me chama muita atenção isso.
E é isso que eu quero compartilhar com você, é que você entenda a condição que você está em Cristo, que você compreenda a sua posição e a importância dessa posição em Cristo Jesus hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Embaixador, ele está representando uma nação em um lugar diferente, né? E em Colossenses 1,13 diz assim: porque ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Olha só que interessante. Esse transporte que foi feito em Cristo Jesus agora nos tirou do mundo, nos tirou da condição que estávamos em trevas e nos transportou para um reino onde a paz, segurança, a provisão, a saúde, onde a cura, onde tudo aquilo que nós precisamos está nesse reino. Mais ainda, nos tornou representante desse reino, né? E por muito tempo, talvez, nós andávamos correndo de doenças, da pobreza, do pecado, né? Nós corríamos da depressão, do medo, do passado ruim, e isso tudo vinha nos atormentando, mas sabemos que Jesus inaugurou uma embaixada do céu na terra pelo Evangelho, e agora nós somos aqueles que aceitaram esse Evangelho, aqueles que aceitaram essa palavra, agora se tornaram embaixadores de Cristo na terra. E qual que é a função? Qual é a nossa função como embaixadores, né? A nossa função é representar o reino de Deus, assim como Jesus Cristo fez. Ele foi um embaixador de Deus, enviado para a terra, ou seja, é aquele exemplo que eu dei. Ele saiu da sua pátria celestial e veio para a terra, quando a palavra diz que quando ainda éramos inimigos de Deus, ele veio e revelou ao Pai, revelou a Deus ao homem. Ou seja, ele foi um perfeito embaixador de Deus nessa terra. Em Atos, capítulo 10 e 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com um Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E no versículo 42, ele diz assim: e ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e mortos. Ou seja, a mesma missão de Cristo, a mesma condição de Cristo agora está sobre nós. O que é? Socorrer as pessoas, resgatá-las da opressão do mundo, né? Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante diz assim: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. A palavra de Deus para nós é nos esclarecer a nossa condição em Cristo, aquilo que Cristo fez e a importância disso agora nesse momento que nós estamos vivendo. Talvez você está enfrentando este momento de uma maneira diferente do que a palavra nos propõe, do que a palavra de Cristo propõe à sua vida, para que você viva como embaixador do reino de Deus, não com medo, mas sendo um embaixador do Evangelho, né? Mas como que um embaixador anda? Como que um embaixador vai se posicionar numa situação como nós estamos vivendo hoje? O embaixador precisa andar sem medo. Você sabe que o embaixador, ele pode estar numa nação, num lugar muito conturbado, problemático. Aquela nação pode estar em guerra, pode estar passando por fome, doenças, desemprego, o caos, né? Mesmo assim, ele não precisa se preocupar, porque tudo que ele precisa vem do país de origem. Se ele precisar
né, de ser retirado por causa da instabilidade daquela nação. A sua nação, imediatamente, o seu país vai resgatá-lo daquele lugar. Então essa é a segurança dele, que ele está bem suprido, que ele está bem protegido. Ele não depende do lugar onde ele está, ele depende e está confiante no lugar em que enviou ele. O lugar que supre ele é o lugar que enviou ele. E assim nós somos em Cristo Jesus. Nós fomos enviados por Cristo Jesus. Nós fomos resgatados por ele, mas agora fomos enviados. E esta condição é uma condição em que ele se responsabiliza pela nossa vida. Ele se responsabiliza pela sua vida. Se você crê na palavra, se você vive a palavra, se você exerce fé na palavra, Cristo Jesus, Deus Todo-Poderoso, tem responsabilidade com a palavra. Ele vai suprir você em todas as suas necessidades. Basta você crer, né? E Mateus capítulo 6, versículo 31 diz assim: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. São palavras de Cristo Jesus dizendo aos seus discípulos: não se preocupem. Filipenses capítulo 4, versículo 19, que nós conhecemos também: e o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir todas as vossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Essa é a palavra para a sua vida. Em João capítulo 14, versículo 27, o próprio Jesus dizendo assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, mas creiam, nem se atemorizem. E o interessante aqui é que paz no original está se referindo à estabilidade, à tranquilidade, à ausência de devastação, de destruição, ausência de guerra. Paz é harmonia, concordância, tudo isso, a palavra paz está significando segurança, prosperidade e felicidade. Tudo isso está reservado para a sua vida, sendo você o embaixador de Cristo. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A todo momento a palavra está dizendo: ele tem cuidado de você, ele vai cuidar de você, ele vai suprir você. Olha só, Paulo aos Filipenses escreve quando ele estava preso, né? E as suas lutas, que eram a prisão, que eram a perseguição, que eram a calúnia, né? Mas mesmo assim ele se manteve crendo e convicto. E agora ele incentiva os crentes a andarem da mesma forma. E é para isso que eu estou aqui, para dizer para você: você precisa crer, você precisa manter a sua confissão, você precisa se manter crendo e olhando para a palavra, se reconhecendo na palavra. Cristo Jesus te fez um embaixador do reino de Deus na terra. E esse reino a qual você representa vai suprir todas as suas necessidades, se você crer, se você confessar isso todos os dias. E eu desafio você a continuar crendo. Essa palavra para lembrar você de quem você é, de quem você deve ser, de como você deve agir diante de todo esse acontecimento, diante de toda essa situação que estamos vivenciando. Você é aquilo que a palavra diz ao teu respeito. Você precisa viver isso, você precisa expressar isso com toda a convicção da sua vida. Eu agradeço a Deus pela sua vida e eu quero orar neste momento, declarar que a bênção do Senhor está sobre você, declarar que a sua família é abençoada, declarar que você é abençoado, e na força dessa palavra você vai prosseguir e vencer e passar para o outro lado vitorioso. Recebe essa palavra nessa hora e seja abençoado na prática dessa palavra, em nome de Jesus. Thank you.